Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Momento Medicina. E quem nos recebe é o Dr. Douglas Prina, ele que é ortopedista pediátrico. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo, sejam bem-vindos ao meu consultório. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, doutor. Eu que agradeço. E hoje uma pauta muito especial, nós vamos falar sobre displasia de quadril. Doutor, para que todos entendam, o que é displasia de quadril? Então, a displasia de quadril é um problema que ocorre durante a gestação, em que a criança ela geralmente tem uma restrição no útero ou ela fica numa posição errada. Na maioria das vezes, o principal fator de risco é a posição errada, que as crianças normalmente ficam de cabeça para baixo para poder sair do canal de parto. E algumas delas ficam com o quadril para baixo, sentadas, né, que são chamadas incidências pélvicas. Sim. E quando fica sentadinho, o quadril fica mal posicionado. E isso deixa ele um pouquinho fora do lugar. E isso é um fator de risco no futuro para ele ir desencaixando. Antigamente nós chamávamos de luxação congênita do quadril, porque a gente pensava que a criança, quando a gente diagnosticava que era tardiamente, já estava luxado desde o parto. Mas não, isso ocorre progressivamente. Por isso que a gente chama hoje em dia de displasia do desenvolvimento do quadril, DDQ. E isso ocorre porque fica meio desencaixado, por causa da má postura, por causa do útero muito pequeno, ou até mesmo por a criança ter uma frouxidão ligamentar, ser muito frouxa as articulações. Sim. Por isso que é mais comum em menina, porque menina tem mais frouxidão ligamentar Então, desde criança. É mais comum em meninas, então, Bem doutor? mais comum em meninas. Que a mulher ela tem um hormônio chamado relaxina, Sim. que já vem do nome, relaxar, né? E isso é muito reativo em mulher. Então, quando é do sexo feminino, a própria mãe passa para o bebê esse hormônio e ela é muito mais frouxa. Então, o quadril ele consegue ficar um pouco mais deslocado. Aqui, o displasia do quadril ele é o quê? O quadril está aqui, em vez dele estar totalmente encaixado, porque essa estrutura aqui, que é o acetábulo, que é parte da bacia, e esse é o fêmur, juntos eles são o quadril. Se você não tem os dois juntos, que são duas bolinhas de cartilagem, quando é bebê, elas se formam em espelho. Então você tem que ter esse movimento para eles se formarem. Se você tem um mínimo desvio, porque nasceu displásico, ele vai desenvolvendo o quê? Fora. Ele vai fazendo isso aqui, ele vai deslocando. E uma hora ou outra ele desloca para fora, e aí nós temos a luxação. Então era displásico, foi displásico, até luxar. E aí a gente tem a complicação, que é a luxação. Perfeito. Doutor, e como é feito o diagnóstico? O diagnóstico ele é feito, essencialmente, a gente começa sempre no pós-parto, o pediatra mesmo, ele vai lá e faz um exame. A gente tem o Barlow e o Ortolani, são nomes bem comuns no ramo médico. É quando a gente pega o bebezinho, a gente empurra, tentando simular, luxar, tirar do lugar o quadril, e alguns que nascem fora, que são em raras exceções, a gente faz uma rotação, assim, pegando, sempre segurando o quadril, que a gente sente um clique ou um clunk, que é o quadril entrando de volta no lugar. Sim. Então, se a gente escuta isso, ou mesmo sente um ressalto, pode ser que essa criança tenha uma instabilidade. Quando a gente sente isso, a gente já pede um ultrassom, que esse é o diagnóstico. Mesmo na minha mão ou no do pediatra, é coisa de 10, até no máximo 10% do diagnóstico. Se você vai lá e faz o ultrassom, é mais de 60% do diagnóstico. E esse ultrassom é super padronizado e ele tem um checklist perfeito. Tem que ter um profissional adequado para fazer o diagnóstico. E aí, tendo esse diagnóstico com ultrassom, a gente classifica, né? Que tem uma classificação do GRAF. Aí, de acordo com essa classificação, a gente sabe o quanto ele é displásico e se ele é ou não imaturo o quadril. Porque às vezes o quadril ele só não amadureceu total. Por exemplo, quem faz o ultrassom na hora do pós-parto, né? Que o quadril está bem mais frouxinho. Ou quem já é displásico, ou quem já está luxado. Aí a gente tem que começar o tratamento. Perfeito. Doutor, e quais são as principais causas? Então, a causa principal é o que eu falei, né? A restrição do útero, a criança ser pélvica, do sexo feminino, tudo isso favorece. Existem causas de luxações que não são a DDQ, né? A displasia do desenvolvimento quadril. São luxações teratológicas, são causas que são de condições neurológicas, condições congênitas que já nascem fora do lugar. Tem doenças com nomes, né? Paralisia cerebral, que progressivamente o músculo não vai aguentando, vai saindo. Mielomeningocele, que o quadril também não tem controle neurológico e um desequilíbrio da musculatura e o quadril sai do lugar. São patologias diferentes. A displasia do desenvolvimento do quadril, ela é mais uma causa estrutural, que o quadril ele ficou numa posição errada, desenvolveu errado
e aí ele acabou saindo. Tá, perfeito. Doutor, entre tantas dúvidas, muitas perguntas sobre o bebê sente dores. Então, isso como ele é um bebê, é difícil de saber. Mas o que acontece? Quando a gente tem um contato na hora de fazer um exame, a gente tem uma restrição do movimento dessa criança, principalmente quando é de um lado só. Quando é dos dois, a gente não sabe. A dor é mais intensa quando a gente tem uma subluxação. O que é isso? É quando não terminou de sair para fora. Porque daí tem um contato entre aqui, ele vai bater osso com osso. Quando ele sai já, quando é bebezinho, tudo é cartilagem. Então ele não vai sentir. Ele fica aqui, ele cria um novo lugar para ele se acomodar. Só que isso ele traz tudo para cima. Então a gente vê vários sinais. A perna mais curta, às vezes quando é dos dois lados ele fica mais corcundinha, fica com a parte de trás ali do bumbum, ele fica mais empinado. Que ele joga tudo para trás, porque foi para trás aqui. A perninha ela fica cheia de dobrinhas, porque encolheu, né? Veio para cima. Sim. Aí a pele encolhe. Quando você olha o bebê, ele sempre tem umas dobrinhas, né? Tem. Aí o bebê aumenta o número de dobrinhas do lado que tá luxado. Porque subiu, a pele enruga. E o principal que é depois de uns 6 meses, que eu nem falei, a gente faz aquelas manobras, né? Passou de uns 6 meses, não tem mais manobra nenhuma, que já acomodou. Entendeu? Então a gente olha o quê? Principalmente o abrir perna. Porque quem abre bem a perna dos dois lados não tá fora do lugar. Mas quando tá fora do lugar um só, a gente abre um, abre e outro fica. Que faz esse batida no osso. Não tem aquela flexibilidade, né, doutor? Exatamente, tá? Mas a dor em si é uma coisa relativa. Depende da idade, depende de onde já tá luxado. Se tiver completamente luxado, é mais difícil a criança sentir dor. Sim. Doutor, e quais são as principais complicações da displasia? A principal complicação é porque você não tem a articulação e não tem o desenvolvimento do quadril de forma correta. O acetábulo ele fica raso, ele não contém o fêmur, e a cabeça do fêmur, quando ela sai, ela forma de forma quadrada e começa a formar de um jeito caótico, Sim. Que não é o comum. Então, você tentar colocar de volta, às vezes não entra. E o quadril, quanto mais a gente sobe o pé, o tornozelo, o joelho, o quadril, mais essencial para a marcha é. Então, o quadril é uma estrutura essencial para a marcha. Se você não tem um quadril localizado na posição dele, você não consegue andar. E se por exemplo, eu tentei colocar e ficou fora do lugar, dor. A artrose precoce. Muitos pacientes que não foram tratados na idade de criança, enquanto ainda é aquela bolinha de massinha que a gente consegue colocar e remodelar, eles são obrigados no futuro a fazer próteses de quadril. E são cirurgias que necessitam de alguém experiente, porque você tem que trazer tudo aquilo. Pensa, o quadril ele ficou a vida inteira ali para cima. A gente tem que trazer ele de volta para baixo. Tem nervo, tem músculo, tem tendão, tem um monte de coisa que a gente tem que puxar junto. Como que a gente faz isso sem machucar? Então tem toda uma técnica para ser feita. Sim, doutor. Então a criança ela sofre com dores, sofre porque fica mais curto, sofre bullying, sofre um monte de coisa. Então é algo que se a gente puder tratar cedo, que é muito mais fácil, é muito melhor. Doutor, muito bem, falou sobre tratamento. Como é feito o tratamento, doutor? O tratamento, quando a gente pega bem criança ainda, bem bebê, nós usamos o suspensório de Pavlik. Ele é uma estrutura muito confortável, muito fácil de ser colocada. Ele tem uma tira peitoral para os ombros e essas tiras que vão até o pé para restringir o movimento do pé da criança. Porque a criança ela tem que ficar com o quadril bem encaixadinho para ter aquele efeito de modelagem do fêmur e do acetábulo. E isso aqui a gente tem que ser o ortopedista que vai colocar e vai posicionar. Porque se você tenta fazer, pode dar errado e dar complicações. A gente coloca numa posição em que o quadril ele fica sempre na posição correta. Quando a criança tenta esticar para uma posição que está errada, a fita restringe. E aí a criança vai poder mexer dentro da área de segurança. Mesmo quando a gente pega um caso que está luxado, fora do lugar, o primeiro tratamento é esse. Porque você mantém uma zona de segurança e ele vai devagar encaixando. Se ele falha na criança que está luxado, aí a gente parte para outras técnicas. Mas, inicialmente, isso daqui resolve quase todos. No mais de 90% dos casos, é resolvido com uma roupa. Então, se você vem cedo, faz o rastreio, é encaminhado, isso aqui resolve toda a vida futura da criança. Quando não dá certo, aí ou a criança chega mais velha, o que acontece? Nós partimos primeiro para reduzir em centro cirúrgico, né? Põe a criança para dormir, coloca o quadril no lugar e gesso. Não deu certo, aí ou já está bem pior, aí a gente tem a criança mais velha, a gente tem que operar de verdade.
Aí tem que fazer essas cirurgias que nem daqui, ó. Tem que alterar a formação da cobertura, porque o fêmur, como ele não forma direito aqui, ele fica saindo pela frente. E aí ele fica luxado. Ele sai pela frente e luxa para cá. Sai pela frente e luxa para cá. Então a gente vem e faz cirurgias para isso aumentar a contenção. A gente coloca um enxerto e muda a anatomia. Só que isso muda a anatomia. Então pensa que a gente está cortando osso. Então sangra, é um acesso, a criança tem dor. Depois que você faz essa cirurgia, você tem que fazer um gesso, a criança tem que ficar 6 a 8 semanas de gesso. Então difícil, né, é bem doutor? mais difícil. Por isso, doutor, que o diagnóstico precoce é muito importante, né? Sim. E quando procurar a ajuda do especialista? Normalmente, o ortopedista pediátrico tem que ser buscado já depois, uns 2 meses que a criança está viva, mas quem tem fator de risco é bom já na enfermaria já ser encaminhada para um ortopedista pediátrico após a alta. Que aí a gente vai fazer todo o rastreio, vai pedir um ultrassom, vai classificar, vai avaliar se as imagens estão boas, porque o ultrassom é muito importante e a gente tem que saber avaliar essas imagens. Quando a criança já está em casa, ninguém falou nada, é bom sempre ortopedistas pediátricos ser consultado. Sim. Porque a criança ela tem o pé, tem a perna, tem o joelho, tem o quadril, tudo isso é de criança. Então quem mais vai saber explicar como que é o desenvolvimento e todo o futuro da criança vai ser o ortopedista. Porque a criança ela não é um mini adulto. A criança não nasce com alinhamento do joelho, alinhamento do quadril, nada igual nós. Só depois dos 10 anos a criança fica igual a gente. E aí a gente só vai crescer. Até lá é bom passar pelo menos uma vez, quando nasceu, vai lá, a gente vai avaliar quadril, vai avaliar o pé, depois, quando tiver uns 2 anos, a gente avalia de novo, para ver se o desenvolvimento está correto, e assim por diante a gente sempre faz um cronograma. Porque se você deixa escapar qualquer coisa, na infância a gente consegue arrumar. Se deixa lá para a vida adulta, é tudo muito mais complicado. Perfeito. Olha aí, mamães, papais, muito importante uma avaliação ortopédica, não, doutor? Muito importante. É essencial para o desenvolvimento da criança. Doutor Douglas, muito obrigada por sua participação tão valiosa aqui no programa Momento Medicina. Eu que agradeço o convite para informar e ajudar as mães e os pais e, claro, as crianças que eu tanto amo. Obrigada. O programa Momento Medicina vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Aqui você encontra a informação com responsabilidade.